Pois é, cara. Vitória do PSG, eu confesso que tô meio baqueada de sono aí. Porque esse final de segundo tempo aí foi difícil, viu? Desde ali Estevão Barros, a dos. informação. Vai lá, Cássio. Maurício Barbieri foi anunciado por um time mexicano E fique lá há então. 9 dias atrás. E fique lá então, o grande MB. Mas eu confesso que desde os 30 do primeiro tempo ali, já sinto meus olhos um pouco pesados, o raciocínio já um pouco lento, porque o jogo de fato foi bem abaixo. O PSG começou bem, começou é, em cima, mas depois o jogo foi baixando e caiu numa morosidade absurda. O Girona veio aqui para tentar empatar e estava conseguindo até que o grande Gazzaniga, goleiro da equipe, decidiu aí botar as asinhas para fora e entregar um piruzaço aí para o PSG. Falha essa que garantiu aí o gol, a vitória do time francês. O Girona acho que sai de cabeça erguida, fez um bom jogo dentro do possível, acaba sendo derrotado, mas o time estreia na Champions, jogando fora de casa, acho que dentro da realidade do time era um resultado até esperado. Agora, não era esperado, Cássio Ângelo, que o PSG fosse ter tanta dificuldade para vencer a equipe do Girona, por mais que a equipe tenha feito uma boa temporada no ano passado, a equipe foi desmantelada, está se reformulando e fez um jogo duro aqui contra o PSG, que teve muita Seu, dificuldade para vencer o jogo aí. E se não fosse o Gazzaniga, eu não imagino que teria vencido não, hein? seu Estevão, o Adiel pode ir na minha frente que eu tô com uma crise de espirro. Então vai lá, Gil. Estevão Barros, o Girona fez uma partida digna da temporada passada. Não ofensivamente, mas em organização tática. Estava claro que seria a proposta de jogar na defesa e esperar um contra-ataque, uma bola vagabunda, uma bola de má reputação para tentar abrir o placar. As chances apareceram, foram bem poucas, eu acho que só teve uma ou duas no máximo no primeiro tempo, mas defensivamente a equipe conseguiu anular bastante a equipe do Paris Saint-Germain. Michel Munhoz montou um sistema ali para anular seus principais jogadores de ataque do PSG, de um lado Dembélé, do outro Barcola, e isolar o Asensio. E um centroavante isolado, ele não faz nada, né? Se a bola não chega nele, ele não é nem um pouco perigoso. Depois da saída do Asensio, entrou o Colomani, não mudou muito. No primeiro tempo, tudo terminou assim. Eu acho que, para a gente resumir a partida do Girona, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, Estevão Barros, foi a mudança de atitude na segunda etapa. O primeiro tempo foi organizado taticamente, no segundo viu que poderia ir um pouco mais. Teve ali, eu acho que no máximo 15 minutos de bom futebol ofensivamente. Levou perigo ao gol do Safonov, goleiro do PSG. Conseguiu pressionar a saída de bola e arriscou um pouco mais. Mas aí eu acho, Estevão Barros, que como viu que não conseguiria lá, sabia que fisicamente iria cair esse rendimento, eles trouxeram jogadores e baixaram as linhas e deram a posse de bola para o PSG de novo. Aí foi uma ação temerária, né? Porque se você cede a posse de bola para o time da casa, que tem mais qualidade técnica no elenco, fatalmente esse 1-0 iria acontecer. Claro, foi num lance ali fortuito, uma falha do goleiro, mas, Estevão Barros, eu acho que foi por merecimento. Você não consegue que o goleiro adversário falhe se você não finalizar, se você não pressionar. Dembélé finalizou perigosamente, apesar de um chute errado. Colomani teve chances. O próprio Hakimi teve uma grande chance que o Gazzaniga fez uma defesa. Eu acho que, assim, depois que o Girona recuou suas linhas, ele cedeu espaço demais. E as alterações feitas pelo Michel Munhoz, elas não mantiveram o desempenho da equipe. E com essa queda de rendimento, o Girona, eu acho que bateu no seu teto de desempenho numa partida fora de casa, Estevão Barros. Eu acho que o Girona só tem a oferecer essa possibilidade jogando fora de seus domínios, viu? Fez uma excelente estreia, acho que o nervosismo agora já passou, e tem que aproveitar as próximas partidas para tentar arriscar um pouco mais. Caso contrário, vai jogar para se defender e procurar um gol ali no contra-ataque. Pois é, e para o PSG são 3 pontos essenciais. A gente falou aqui a sequência do time: tem Arsenal,
tem Bayern, Manchester City, Atlético de Madrid, Stuttgart, Salzburg, PSV, enfim, adversários aí que prometem dar algum trabalho aí para a equipe. O Stuttgart, por exemplo, ontem fez um jogo muito bom com o Real Madrid, e o PSG precisava dessa vitória, uma vez que com esse caminho aí, Cássio Ângelo, era vencer ou vencer, porque senão ia ter que arrancar pontos de Atlético de Madrid, de Bayern e de Manchester City. E pelo que essa equipe fez hoje, jogou hoje, ia ficar complicado, né? Porque não foi uma boa partida do PSG. Teve chances, é verdade, o Dembélé desperdiçou algumas, mas acho que teve dificuldade ali para, por exemplo, furar essa forte defesa, esse forte bloqueio que o Girona montou ali, que não dá para chamar de uma retranca, que não foi bem um ferrolho, tipo Celso Roth, mas soube neutralizar bem ali as principais peças do PSG, e o time me parecia muito travado ali, muito engessado na sua forma de jogar. E imagino que os adversários vão olhar com esse jogo e estudar aí para neutralizar esse PSG. E com, por exemplo, o Bayern de Munique e Manchester City, que você tem um poder ofensivo muito grande, o PSG pode se ver em maus lençóis aí. Sim, seu Chivão Barros, para a torcida do PSG, o jogo de hoje demonstra uma enorme preocupação, uma grande preocupação, pois a equipe não conseguiu ser competitiva contra o 10º colocado de La Liga, a equipe do Girona. Muita dificuldade para criar, muita dificuldade maior ainda são nas finalizações das jogadas para essa equipe de Paris. Como você bem frisou, olhando para o que é a tabela, vai ter que enfrentar Atlético de Madrid, PSV, Manchester City e o próprio Bayern de Munique. São 4 adversários aí fortes na jornada da equipe parisiense. Então, um empate poderia ser frustrante para a equipe do PSG, mas, por outro lado, para a equipe do Girona, uma salvação. Jogando fora de casa, a equipe não consegue mais ser competitiva como era na temporada passada, perdeu os principais reforços. É um gol salvador aí aos 90 minutos, que coloca o PSG ainda na briga para estar entre os 8 melhores e não precisar jogar o playoff, seu Estevão Barro. Pois é, o PSG que agora tem pela frente o Arsenal na próxima rodada. Arsenal que inclusive joga amanhã ainda na estreia da Champions contra a Atalanta. Um jogo difícil aí para a equipe do Luiz Henrique e a Gel Reis. E vai ser um confronto direto aí, principalmente imaginando que essas equipes sonham em estar entre as 8 melhores ali. E nesse jogo aí você já pode, dependendo do que acontecer, já pensar até em uma dessas equipes, em caso de derrota, já pensar em ter que jogar esses playoffs aí, porque vai ser um jogo puxado aí para as duas equipes. É importante, o jogo em Londres. Como é que você projeta aí esse duelo? Arsenal e Atalanta, né, Estevão Barros? É desse jogo que esse tipo de jogo que a gente costuma falar que é aquele jogo perigoso, realmente. A possível derrota, a gente já pode mensurar, como você disse, a disputa pelo playoff. A gente pode ter como parâmetro a partida de hoje. Sabe, a maneira como o PSG jogou hoje, ele não pressionou e fez com que a equipe do Girona se sentisse assim acuada. Tá? A estratégia do Girona, como eu disse, ela foi proporcionada para isso. Os próximos adversários, Estevão Barros, se eles assistirem esse jogo e entenderem a maneira como o Girona anulou o PSG, fatalmente eles vão conseguir resultados melhores, principalmente quando o PSG joga fora de casa. Temos equipes como o Atalanta, que pode fazer isso muito bem, o Arsenal, que sabe fazer muito bem, mas gosta do domínio de jogo de posse de bola. Cara, eu lembro que a gente comentou isso num vídeo falando sobre, antes da Champions começar, desse novo regulamento e tudo mais, que algum desses clubes grandes da Europa, desse auge, vai ficar de fora, vai para o playoff, na última rodada vai ter aquela pressão e tudo mais. E eu confesso, Estevão Barros, para você, que assistindo ontem o Milan, perdendo da maneira que perdeu, e assistindo o PSG jogando mal hoje, ganhando de 1-0,
eu não me surpreenderia. 2 pontos. Milan sendo eliminado da Champions diretamente e o PSG indo para o playoff. Cara, sinceramente, não vejo o PSG numa prateleira de favorito ao título, e aí não é nem pela saída do Mbappé, eu acho que com o próprio Mbappé já não era, mas muito menos agora. Tá atrás de Arsenal, tá atrás da própria Atalanta, vai enfrentar o Bayern de Munique, então são confrontos ali que vão ser muito difíceis para a equipe francesa. Então, se fosse para apostar 50 centavos aqui, Estevão Barros, o PSG vai para esse playoff, com certeza, viu? Pois é, né? E o que chama atenção também é algum desempenho individual aí de alguns atletas. Hoje o Dembélé numa partida dembelística, né? Ali alternando bons e maus momentos. Acho que a imagem final que é até ruim, porque ele perde 2 chances ali claras, né? Uma, ele sai cara a cara ali com o goleiro, não passou e nem finalizou, e aí acabou tomando bote do zagueiro. E depois uma finalização bizarra ali, onde ele poderia tentar fazer coisa melhor, pegou muito mal na bola e mandou longe. Enfim, os destaques do PSG não apareceram e acho que isso chama atenção, né? O PSG que tá com essa nova maneira de enxergar futebol vai sofrer aí por justamente não ter essa estrela, porque ano passado, em temporadas recentes, jogos como esse, você tinha ali Mbappé, Messi, Neymar, que acabavam num lance ali decidindo a partida, e agora me parece que o PSG, Cássio Ângelo, tá primeiro descobrindo que a Ligue 1 talvez não seja tudo isso, porque apesar do time ter vencido o jogo hoje, ele tinha um desempenho muito bom e vencia seus jogos com facilidade na Ligue 1, e que agora ele tá sentindo falta dessa estrela aí, porque esses caras tiravam os coelhos das cartolas e decidiam a parada, e agora o PSG tá tendo que suar e sofrer ali para conseguir fazer seus gols, e hoje, se não fosse o Gazzaniga ali, não teria conseguido, porque o jogo tava muito bem amarrado, né? Exatamente, Estevão Barros. Como eu falei no primeiro comentário aqui, o PSG não conseguiu ser competitivo com o 10º colocado de La Liga. O Girona é uma equipe que está com muita dificuldade desde o final da temporada passada, ao perder os principais jogadores. Era para ser um adversário mais acessível para a equipe do PSG. Não digo acessível a ponto de uma goleada, mas eu digo acessível a ponto de um 2-0, um 3-1, mas que fosse um placar ali de segurança, que a equipe pudesse administrar o jogo. E realmente a equipe teve dificuldades quando tinha posse de bola. Não conseguia transformar o volume de jogo em ações ofensivas. Não conseguia criar jogadas, não conseguia finalizar jogadas. Então, viu que o campeonato, como você bem disse, Barros, a Ligue 1 é o campeonato carioca da Europa, joga ali contra times que terão dificuldade para vencer o Volta Redonda e o Bom Sucesso e a equipe de Madureira. E quando joga, vai para uma prateleira maior, quando tem que sentar à mesa com um time grande, tem muita dificuldade de se portar. É um PSG, como o Adel Reis falou. Acredito sim que fique entre os 24, pelo formato do regulamento, pelo formato da competição e pelo regulamento, mas quando começar o mata-mata não deve ter vida fácil o garotão PSG, seu Estevão Barros. Eu digo mata-mata já na fase de playoffs, porque dependendo da sua colocação pode pegar até uma pedreira aí pela frente. Pois é, vocês acham que talvez esteja batendo um arrependimento, Adel Reis, no Luiz Henrique, de tipo, puta que pariu, por que a gente não contratou aí um cara, pelo menos ali, um cara que fosse decidir, um Osimhen, um Kvaratskhelia, alguém que agregasse aí, porque o PSG saiu perdeu um cara que entregou 50 gols na temporada passada. 3, né? Um por cada temporada. Então. E agora tá tendo que se virar aí com Barcola e Dembélé, que tem o Barcola, por exemplo, faz seus gols na Ligue 1, mas
acho que na hora de dar esse salto aí, acho que ficou claro que o time tá sentindo falta desse jogador, né? Com certeza, Estevão Barros, com certeza. Mas eu vou moldar a minha opinião. Eu conversava sobre isso com os analistas da bola, os analistas do futebol, amigos de churrasco, que o PSG tinha que montar 2 times. Um time só para disputar Champions e um time só para disputar Ligue 1. Né? Que nem o Vasco fez no Campeonato Carioca, quando botou os juniores para jogar o Carioca e o time para fazer pré-temporada nos Estados Unidos. Mas vamos lá. O time que o PSG tinha com Messi, Neymar e Mbappé era um time a nível Champions. Era um time que tinha Sérgio Ramos, que tinha, enfim, tinha Keylor Navas, tinha Donnarumma, tinha uma equipe competitiva para nível europeu, que ganhava brincando a Ligue 1. Agora, esse time que está aqui hoje, que a gente viu, Barcola, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Vitinha, esse time é nível Ligue 1, só que esse time não é competitivo para nível europeu. Então, se o Luiz Henrique quer fazer esse time se tornar competitivo na Champions, ele tem um trabalho árduo a fazer. Se ele quer ganhar a Ligue 1, ele vai conseguir ganhar a Ligue 1 com esse time. Vocês entenderam a diferença? Sim. Então, esse é o raciocínio. Talvez ele pudesse, o PSG planejasse realmente focar só na Liga dos Campeões, com certeza ele conseguiria montar um time competitivo, mas deveria apresentar o projeto para esses jogadores. Olha, o foco é a Liga dos Campeões. Vocês escolhem ou não jogar a Ligue 1, tá? Agora que tem mais jogos, agora que tem um regulamento novo, vamos focar na Liga dos Campeões e deixar a Ligue 1 de lado, porque senão, claro, não é bem nessa opinião, eu acho que vocês compartilham disso também. Tem jogadores que vão para o PSG para jogar Champions. Ninguém quer jogar contra o Brest, ninguém quer jogar, com todo respeito a essas equipes, ninguém quer jogar contra o Gangamp, entendeu? Ninguém quer jogar partidas como essa num sábado à tarde. Os caras querem jogar hoje contra o Girona, querem jogar contra o Bayern de Munique no dia 1º de outubro, querem jogar contra o Real Madrid. Então, Luiz Henrique e companhia e diretoria do PSG podem muito bem organizar um projeto para esses jogadores e se prepararem para focar em Liga dos Campeões. Caso contrário, Estevão Barros, vão passar vergonha na Liga dos Campeões e ganhar mais 15 Ligue 1 aí tranquilamente. Pois é, né? E do lado do Girona, a equipe espanhola aí tem como foco o Valência na próxima rodada de La Liga. E na Champions tem o Feyenoord, depois o Bratislava, PSV, Sturm Graz, e aí vem uma sequência aí final bem difícil com Liverpool, Milan, e né, depende de que Milan vai ser esse, e fecha com o Arsenal na última rodada. É um time que, como a gente falou, e o Cássio frisou bem aqui, é o 10º colocado do Campeonato Espanhol, teve um início difícil. Muitos, inclusive, apostam que o Girona vai ser um time de parte de baixo da tabela ali, que não vai repetir o mesmo desempenho do ano passado, perdeu muitos jogadores. E tem essa sequência aí, Cássio Ângelo, na Champions. Imagino que pro Girona, nesse momento, claro, tem que tentar, tem que jogar, mas o que vier é lucro, né? O foco do time, claramente, o Michel já falou isso, inclusive no pré-jogo, ele até falou que poderia ter poupado hoje contra o PSG alguns atletas. O foco da equipe vai estar em garantir uma boa posição da La Liga, porque é o ganha-pão do time, né? A Champions League ali é uma brincadeira, um convite ali que ele recebeu para curtir um final de semana em Mangaratiba na mansão do Neymar, né? Ele nunca vai acontecer, tipo assim, pode, assim, dificilmente vai acontecer lá, de novo, né? Estevão Barros, como eu falo, esse formato da Champions League deixa acessível ir para os playoffs para várias equipes. O Girona pode muito bem ganhar em 3 jogos. Acho que tivesse empatado hoje com o PSG, que tudo demonstrava, com certeza ali teria mais um candidato para brigar com ele pelos playoffs. Agora, eu acho que tem menos uma vaga. Então, dá para se classificar assim, com 3 jogos, 9 pontos. Vai para os playoffs, muito difícil que não vá. Como
treinador falou, Silvio, a meta é a La Liga, poupa contra os times grandes e joga a Vera, aposta todas as pistas contra esses times aí medianos da Europa, como PSV, Steaua Bucareste, Basel e Young Boys. Você entendeu os exemplos que eu quis dar, porque eu esqueci quais os times que o Girona vai jogar contra. Você acabou de falar, mas eu já esqueci. Jogos fáceis. Pois é, Joe Reis. Mas apesar desse prognóstico aí, acho que o Girona fez uma partida aí pra sair de cabeça erguida, né? Fez um bom jogo, quase sai com um empate. O Gazzaniga ali certamente será linchado no vestiário, um corredor polonês, um balança-caixão, algo do tipo. Mas coletivamente o Girona, acho que se contra Barcelona e Atlético de Madrid a equipe deixou a desejar hoje, primeiro jogo grande aí que a equipe sai com beleza, perdemos, mas fizemos nossa parte ali, fizemos um bom jogo. Ou não também, né? Gazzaniga vai sofrer bullying, Estevão Barros, no vestiário e na próxima semana de treino, entendeu? Vai chegar um cruzamento, olha o Nuno, eles vão gritar, olha o Nuno Mendes, olha o cruzamento do Nuno, vai passar uma semana ouvindo isso. O Girona estava leve jogando hoje, o Girona não tem responsabilidade de conquistar, e conquistar a Champions, de conquistar uma classificação, talvez de ir para um playoff. Eu acho que o Girona está estreando na competição e tem que curtir isso. O Michel Munhoz tirou a responsabilidade do jogo, tirou a responsabilidade do Girona de conquistar a vitória, viu em alguns momentos chances de fazer o gol, mas não possivelmente ter essa chance de vencer o jogo. Não estou dizendo que o Girona, Estevão Barros, ele não possa avançar de fase, mas é uma competição nova, é a principal competição de clubes do mundo. A equipe conseguiu com uma equipe completamente diferente na temporada passada. Então, assim, é reformulação, jogadores novos, equipe nova. Eu acho que a equipe tem que entender e se colocar no lugar de estreante e, a partir de então, fazer uma campanha como tal. Se vai chegar a algum lugar, Estevão Barros, passa muito pelo que o treinador vai incutindo nos jogadores. Olha, a gente tem um objetivo de chegar ao playoff, uma partida contra o PSG. A gente pode beliscar um empate, se vier a derrota, não fiquem preocupados com isso. Vamos lutar pelos pontos em casa. Temos condições de vencer algumas equipes. Então, passa muito por isso, entendeu? Não, o Gazzaniga não pode se torturar porque ele frangou e perdeu a chance de um ponto. Esse ponto pode ser recuperado em casa, tranquilamente. Era um ponto importante, pode fazer falta lá na frente, e isso depende do planejamento. Então, vai muito disso também. Eu acho que, como eu falei, para uma estreia numa Liga dos Campeões, o Girona jogou muito bem, dificultou para o PSG, e sabe que pode oferecer muito mais dificuldades quando jogar em casa. A questão é o planejamento, qual é o objetivo da equipe. Se a equipe quiser fazer uma meta de pontos em casa e fora, buscar o máximo que for, ok. Eu acho que o Girona não tem o planejamento de fazer 100% de aproveitamento nessa Champions. Então, eu acho que no máximo ali um playoff, Estevão Barros, é o que essa equipe pode conseguir nessa temporada na Champions. Pois é, veremos aí o desenrolar dessas duas equipes na competição, que voltam a campo na próxima rodada apenas. Rodada essa está marcada ali para os dias 2 e 3, aliás, 1 e 2 de outubro, daqui a 2 semanas. Então, folga para Sul-Americano. Exatamente. Aí nós teremos os jogos aí da segunda rodada, onde... É só a primeira semana que tem jogos em 3 dias? Sim. As outras é tudo em 2 dias. Beleza. Bom, é isso. Agradecer aí quem esteve com a gente, quem acompanhou a live, quem deixou o like. Voltamos amanhã com Atalanta e Arsenal a partir das 15h30. Grande jogo aí, diretamente de Bérgamo, casa da Atalanta, do G-Wise Stadium, onde a bola vai rolar para os comandados de Gasperini e de Arteta, ídolo de Adiel Reis. Para você participar do sorteio dos 1.000 inscritos, é só clicar no link aqui embaixo.
Lá você curte a postagem, segue a gente e comenta marcando quantos amigos você quiser para poder concorrer a uma camisa do Paysandu e outra do Amazonas. E aí, no dia 5 de outubro, nós faremos o sorteio aqui no canal. Segue a gente aqui também para não perder nenhuma live, nenhum vídeo, nenhum conteúdo que nós fizermos. E nós nos vemos amanhã com Atalanta e Arsenal a partir das 15h30. Valeu, falou e até mais.